Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Dona Cida, sou numeróloga, trabalho com a numerologia cabalística. Eu tenho feito mapa para alguns casais e eles têm me perguntado se vale a pena fazer um mapa para crianças pequenas, visto que eles têm crianças pequenas, né? E eles já perceberam que o mapa traz muitas informações importantes para a vida adulta que os filhos deles vão ter, né? O mapa para crianças, na verdade, ele é importante para os pais. Por quê? Porque o mapa mostra as características de personalidade dessa criança, mostra quais são as habilidades que ela já trouxe, né? Que são habilidades natas. E mostra também os aprendizados que essa criança precisará fazer, né? As habilidades que ela precisará desenvolver durante a vida. Então, os pais podem direcionar a educação dessa criança para que ela seja no futuro um adulto bem-sucedido. Nós sabemos que até os 5 anos, tudo que uma criança conseguir desenvolver, ela vai levar com uma programação para a vida toda. Se uma criança era tímida, mas ela consegue vencer essa timidez até completar os 5 anos, ela nunca mais vai ter problemas com timidez. Então, os pais têm que observar, né? É interessante que os pais façam sim um mapa para essa criança. Não vai ter nesse mapa a parte de análise de assinatura. Também não precisa ter ano pessoal, mês pessoal. Essas coisas são mais importantes para o adulto. Mas essa criança já vai ter nesse mapa todas as informações referentes ao dia, a data completa de nascimento, também todas as informações que o nome traz. E isso ajuda muito os pais na educação dessa criança. Por exemplo, se uma criança tem como número de expressão o número 6, então essa criança ela terá muita dificuldade em dizer não, porque o número 6 ele é o número do amor, né? Então essa criança ela vai ser naturalmente uma criança muito amorosa, que vai querer agradar todas as pessoas e vai ter muita dificuldade em dizer não. Então, os pais já precisam, desde a infância, ensinar essa criança a se perguntar: o que a pessoa está me pedindo? Eu vou fazer porque eu quero ou eu vou fazer apenas para agradar? Se ela for fazer apenas para agradar, então não será bom para ela. Agora, se ela vai fazer porque ela realmente quer, então tudo bem. Então aí a criança já começa a aprender a se analisar, a se autoavaliar. E aprendendo a dizer não, ela não vai se sobrecarregar, né? Porque na vida adulta, uma pessoa que não aprendeu a dizer não, uma pessoa que só sabe dizer sim, ela acaba se acumulando com muitas responsabilidades, com muitas tarefas. E visto que ela é uma pessoa amorosa, as pessoas vão pedir muitas ajudas para ela, né? Vão passar muitas tarefas para ela e ela vai aceitar. Só que ela vai se sentir tão frustrada e tão acumulada de tarefas que ela vai acabar explodindo, ou ela vai acabar se deprimindo com aquilo. Então, os pais, sabendo disso, já vão poder orientar essa criança para que ela aprenda a dizer não desde pequena. Suponha que a criança tenha um número de destino dela seja o número 1, ou seja, a liderança, né? Então, os pais já vão saber que desde pequeninos, essa criança já vai ser escolhida para liderar as brincadeiras, para liderar as atividades escolares. Os coleguinhas vão sempre indicar essa criança para a liderança. Agora, se essa criança tiver a tendência de ser autoritária ou de ser arrogante, né? Porque essas características já aparecem na primeira infância, a gente já percebe. A criança já mostra a sua personalidade. Então, os pais podem, sabendo que ela tem a função de liderança, né? Que ela tem o destino da liderança,
os pais já podem orientar essa criança para que ela perceba, né, que a liderar não é mandar, né, e que ela precisa refrear essa questão de ser autoritária demais, de mandar demais, né? Que ela aprenda a ouvir, então ela tem que aprender a ouvir os coleguinhas, a respeitar a opinião dos coleguinhas. Então os pais já podem ir preparando para que, quando adulto, essa criança exerça uma boa liderança, para que ela seja uma excelente liderança. Isso é a função dos pais. Olha que interessante, né? E se uma criança, por exemplo, veio com uma lição kármica, né, de aprender a lidar com a vida financeira, aprender a usar o dinheiro com critério, aprender a poupar, né, não esbanjar. Então, como que os pais podem educar essa criança desde pequenina para que ela seja bem-sucedida na vida adulta? Eles podem, por exemplo, quando eles vão no mercado, leva a criança, dá um pequeno valor para elas, para que elas possam escolher os doces, os biscoitos, algumas coisas que elas queiram, uma fruta. E elas vão ter que comprar de acordo com aquilo que elas têm. Então elas vão olhar o valor, elas vão aprender a fazer cálculos, aprender a analisar, né, que se elas comprarem duas coisas que são mais baratas, né, elas conseguem levar duas. Se elas comprarem uma coisa mais cara, elas vão conseguir levar apenas uma, né? Aprender também a guardar as moedinhas, o troco, juntar para que elas possam comprar numa outra oportunidade. Então tudo isso é um treinamento para que a criança aprenda a lidar com a vida financeira. Observa quantas coisas importantes os pais podem fazer, quantas coisas eles poderão preparar, né? Eles poderão direcionar para que essa criança seja bem-sucedida na vida adulta. Também os pais vão aprender a respeitar, né, essa criança, porque quando eles sabem que aquilo ali faz parte da personalidade dela, se a criança ela é uma criança mais reservada, se ela tem, por exemplo, o número 7 de expressão, ela é uma criança que gosta muito de estudar, então eles vão oferecer livros para essa criança. Ela vai ter essa necessidade de aprender, de estudar muito, de adquirir muitos tipos de conhecimentos diferentes, né? E se é uma criança que tem, por exemplo, o número 5 de expressão, então é uma criança que vai conversar muito com todas as pessoas, então não há possibilidade de você refrear essa criança, sabe? De você bloquear essa criança. Se fizer isso, se os pais fizerem isso, se eles impedirem que essa criança se relacione com todo tipo de pessoas, ela vai se tornar uma criança frustrada. Porque todos os números têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. Se os pais bloqueiam o lado positivo da criança, naturalmente a criança vai pender para o lado negativo do número. Então, uma criança que pode ser extremamente extrovertida, se dar bem com todas as pessoas, se ela for bloqueada, ela poderá se tornar uma criança fechada, uma criança amargurada, né? Um adulto amargurado na vida futura. Porque ela se sentirá, né? Mesmo depois de adulto, a nossa criança interior, ela permanece junto de nós, ela permanece dentro de nós, mesmo na vida adulta. Todos nós temos uma criança de 5 anos dentro de nós. E nós podemos observar isso, né? Porque às vezes nós vemos adultos se comportando como crianças, né? A gente olha para a atitude de um adulto e diz, nossa, tá parecendo criança. E é porque naquele momento, quem está se sentindo ferido, quem está tomando a dianteira ali é a criança interior. Se essa criança foi uma criança ferida, uma criança frustrada, uma criança que foi barrada em suas habilidades, né, na sua personalidade,
quando ela sentir ameaça na vida adulta, ela vai reagir como uma criança. Por quê? Porque agora ela tem um corpo de adulto, ela é um adulto, né? Mas a criança interior está ferida, então esse adulto vai procurar se defender, mas será de uma forma infantil. Então, o adulto que está agindo como uma criança é porque teve situações frustrantes durante a primeira infância, durante os primeiros 5 anos de vida. Então, os pais que têm a oportunidade de fazer o mapa para os seus filhos estão fazendo uma coisa maravilhosa. E quando os filhos atingirem a idade de 16 anos, a idade onde eles já têm determinada uma certa profissão, por exemplo, né, já tem um direcionamento do que eles querem fazer na vida, eles podem já fazer a segunda parte do mapa, que é a análise da assinatura. Eles já podem aprender a calcular mês pessoal, dia pessoal, ano pessoal, para que possam tirar proveito dessas energias. Mas as informações que os pais receberam lá na infância não vão mudar nunca. São informações para a vida toda. Então vale a pena sim fazer um mapa para os filhos pequenos. Se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa um comentário, né? Me fala o que você pensa a respeito desse assunto, se você achou que isso é realmente interessante. Muito obrigada por assistir a esse vídeo e até o próximo vídeo.